Sabe quando a gente fala que tá fazendo algo junto? Parece uma pergunta boba, né? Mas, na verdade, por trás dela tem um quebra-cabeça filosófico muito legal que a gente vai tentar desvendar hoje. Para a gente entrar no clima, vamos imaginar uma cena. De um lado, duas pessoas pintando uma casa, uma do lado da outra. Cada uma está na sua, fazendo seu trabalho, só tomando cuidado para não esbarrar. Agora, do outro lado, elas estão pintando juntas. Elas conversam, uma alcança o pincel para a outra, se coordenam. A ação por fora pode até parecer a mesma, mas por dentro a dinâmica é outra, completamente diferente. Então, qual é a pulo do gato aqui? O que exatamente transforma duas ações acontecendo em paralelo numa única atividade em conjunto? É isso que a gente vai investigar. Pensa nessa nossa análise como se fosse uma pequena história de detetive, sabe? Para tentar desvendar esse mistério. E como em toda boa história de detetive, a gente começa com os suspeitos de sempre. Vamos dar uma olhada em duas explicações que parecem fazer sentido, mas que, quando a gente olha de perto, elas não fecham a conta. O primeiro suspeito é essa ideia aí de equilíbrio estratégico. Basicamente, o que ela diz é que agir em conjunto é só uma questão de inteligência, de estratégia. Cada um ajusta o que está fazendo pensando no que o outro provavelmente vai fazer e assim todo mundo sai ganhando. É puro cálculo racional. Só que aí vem o filósofo Michael Bratman e, nossa, ele desmonta essa ideia com um exemplo perfeito. Pense em duas pessoas numa calçada superlotada. Elas se desviam uma da outra para não trombar. Tecnicamente, isso é um equilíbrio estratégico. Mas, alguém diria que elas estão caminhando juntas? Claro que não. Falta alguma coisa aí. Falta aquele sentimento de nós. Ok, então vamos para o segundo suspeito. A ideia aqui é que o que une as pessoas são as obrigações, os compromissos. É uma visão ligada à filósofa Margaret Gilbert, que diz que quando a gente age juntos, é como se a gente assinasse um mini contrato. Cada um passa a ter o direito de cobrar o outro e o dever de fazer a sua parte. O problema é que essa teoria também não aguenta um bom teste. Imagina que duas pessoas resolvem fazer algo juntas, mas deixam bem claro uma para outra, olha, vamos fazer isso, mas sem compromisso, sem obrigação, tá? A atividade em conjunto ainda pode rolar mesmo sem esse contrato. Então, a obrigação não pode ser um ingrediente secreto, né? E aí a gente chega num ponto-chave. A teoria da estratégia é fraca demais. Ela não consegue capturar o que é colaborar de verdade. E a teoria da obrigação é forte demais. Ela exige uma coisa que nem sempre está lá. Ou seja, nossos dois principais suspeitos foram descartados. Estamos na estaca zero. É agora que a nossa investigação fica interessante de verdade. A pista para resolver esse mistério todo não está em alguma coisa complicada entre as pessoas, mas sim em algo que todo mundo tem dentro de si. A nossa capacidade de fazer um plano. Vamos pensar rapidinho em como um plano funciona para uma pessoa só. Primeiro, ele define o que a gente vai fazer, né? Tira a gente da dúvida. Segundo, ele ajuda a gente a organizar os próximos passos para chegar lá. E terceiro, ele age como um filtro, fazendo a gente ignorar coisas que nos tirariam do nosso objetivo. Um plano, no fundo, coloca ordem e propósito nas nossas ações. Dá para pensar num plano como se fosse um projeto arquitetônico, uma planta baixa das nossas ações futuras. É a estrutura que guia o que a gente faz de um jeito coerente. Guardem bem essa metáfora da planta baixa, porque ela vai ser super importante. Muito bem, agora que a gente tem a nossa pista decisiva em mãos, o poder do plano individual, chegou a hora da grande revelação. Vamos ver como a teoria de Brightman usa esses planos individuais para construir, tijolo por tijolo, a ação em conjunto. A sacada principal do Bratman é o que ele chama de tese da continuidade. A ideia é genial de tão simples. Para agir em conjunto, a gente não precisa de uma mente coletiva ou de um cérebro novo. A gente só precisa usar as habilidades de planejamento que a gente já tem, só que de um jeito um pouco diferente e mais conectado. Então, onde está a resposta para tudo isso? Não é em algo radicalmente novo, não é uma mente de colmeia. A chave do mistério está numa mudança sutil, mas muito, muito poderosa no conteúdo daquilo que cada pessoa planeja na sua própria mente. É uma pequena revolução interna. E essa revolução toda se resume a esta frase: cada pessoa continua fazendo seu próprio plano individual, normal. A diferença é que o conteúdo desse plano não é mais eu vou pintar, e sim eu tenho a intenção de que nós pintemos a casa. O foco da intenção de cada um muda do eu para o nós. E o resultado é esse que está na tela. É brilhante. Lembra da planta baixa, do projeto arquitetônico?
Quando o meu projeto individual tem esse nós dentro dele e o seu projeto também, eles simplesmente se encaixam como peças de um quebra-cabeça. E juntos eles formam um único projeto, uma planta baixa interligada que guia a nossa ação conjunta. Então, chegamos ao fim da nossa investigação. O mistério da agência compartilhada foi desvendado, e a solução, além de elegante, é muito profunda e tem consequências que vão bem além de só pintar uma casa. Então, só para a gente fechar a conta, a receita do bolo do agir em conjunto precisa de 4 ingredientes. Primeiro, cada um tem que ser capaz de planejar. Segundo, o plano de cada um tem que ter a intenção focada no nós. Terceiro, esses planos precisam se encaixar. E quarto, tudo isso tem que estar às claras, todo mundo tem que saber o que está acontecendo. E a grande lição aqui é fascinante. A nossa capacidade de ser social, de cooperar, não é mágica, não vem de uma força misteriosa. Ela nasce da mesma habilidade que a gente usa todo santo dia para organizar nossa própria vida, a capacidade de fazer planos. Cooperar, no fundo, é planejar a vida em um nível social. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma para a gente levar para casa e ficar pensando. Se a cooperação em pequena escala funciona desse jeito, e se a gente ampliar essa lógica para a sociedade inteira? Que grande projeto interligado é esse que a gente está construindo junto? E, talvez mais importante ainda, de quem é essa planta?